Devocional Diário, série Memoriais, segundo episódio. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o segundo episódio dessa série, chamada Memoriais. Usamos como base o texto do livro de Josué, capítulo 4, de quem falamos um pouquinho ontem no primeiro episódio dessa série. Se você perdeu, volte aí no canal, atualize-se e siga adiante conosco. Hoje, nesse segundo episódio, quero falar sobre a passagem do Rio Jordão e a retirada das 12 pedras do meio dele. Lembrando mais uma vez que estamos na série Memoriais, baseada no episódio narrado na Palavra de Deus do livro de Josué, no capítulo 4. Para que a gente entenda um pouquinho melhor o contexto, vamos voltar no capítulo 1 de Josué. O livro de Josué começa onde Deuteronômio termina, com as tribos de Israel ainda acampadas nas margens do Rio Jordão, após 40 anos de peregrinação desde a saída do Egito. Do outro lado do rio, aliás, estava a terra prometida. Josué tinha ouvido de Deus aquele famoso esforça-te, tem bom ânimo, no momento em que ele passa a suceder Moisés, o grande líder que não pôde concretizar, entrar com o povo na terra prometida, por conta dos erros que cometeu na travessia. Deus levanta um outro no lugar de Moisés para realizar a promessa. Nesse momento, lá em Josué 1:9, Deus fala para ele se esforçar e ter bom ânimo, e que todo lugar que ele colocasse a planta dos seus pés seria dado a ele, que ninguém poderia o resistir. Deus disse que não o deixaria na mão, nem iria desampará-lo, que ele deveria ser forte e corajoso e não temer, nem se espantar, e principalmente que não deveria se apartar da vida dele, da conduta dele, do dia a dia dele, a palavra, o livro da lei. Ele não deveria parar de falar desse livro. Ao contrário, de dia e de noite deveria meditar, cumprindo cada detalhe. Vai vendo aí, meu irmão e minha irmã, detalhes, dicas preciosas para a tua jornada. Não se apartar do livro da lei, nela meditar de dia e de noite. No capítulo 1 ainda de Josué, ele começa a preparar o povo para atravessar o Jordão, que 3 dias depois daquele preparo, daquele aviso, o povo seguiria. Instruiu que o povo preparasse comida, organizasse os que passariam na frente, armados, no caso os Rubenitas, os Gaditas e parte de Manassés, etc. Esse é o capítulo 1. O capítulo 2 do livro de Josué, Josué envia 2 espias para observar a terra do outro lado do rio, a cidade de Jericó. E aqueles famosos espias que foram recebidos por Raabe, a prostituta que os escondeu. Se lembra dessa história? Raabe depois esse ato dela é tão corajoso, tão heróico, tão de fé, que ela consta na galeria dos heróis da fé lá de Hebreus 11. Já falamos isso aqui em outra série. Raabe despista os enviados do rei para capturar os espias que Josué envia, e ela os faz descer por cordas e instrui que se escondessem no monte por 3 dias antes de voltarem. Os espias fazem um pacto para preservar Raabe e toda a sua família quando Jericó fosse conquistada e todo o povo exterminado. No capítulo 3 de Josué começa a passagem do Jordão. 12 sacerdotes carregando a Arca da Aliança na frente pisam nas águas e elas imediatamente param de correr, se amontoando, formando uma grande parede de água. Que milagre extraordinário! Eles vão até o meio do rio e param ali, diante da parede de água. Em seguida vêm os Rubenitas e Gaditas e parte de Manassés, armados para garantir a segurança do perímetro. Uns 40.000 homens de guerra. Veja que espetáculo de operação, que logística, que estratégia divina, que ato maravilhoso não deve ter sido aquele. E depois todo o restante do povo começa a travessia. Homens, mulheres, crianças passam o Jordão, um rio de pé enxuto, na frente dos sacerdotes com a Arca da Aliança. Atravessam na frente da presença de Deus. A arca representava isso. Finalmente, o capítulo 4, concluindo aqui essa contextualização, esse que foi o capítulo que lemos no primeiro episódio da série, quando todo o povo passa o Rio Jordão chegando à Terra Prometida,
Deus ordena que 12 homens, um de cada tribo de Israel, pegasse cada um uma pedra do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, portanto do meio do Jordão, os sacerdotes parados com a arca, pegassem esses 12 homens uma pedra daquele lugar ali e levassem consigo para a tenda onde passariam a noite, do outro lado já na terra prometida. Após isso, os sacerdotes com a arca concluem a travessia e quando o último deles pisa em terra firme, o rio volta a correr como antes. Eles acampam em Gilgal, ao leste de Jericó, que seria o próximo passo. E Josué, seguindo a instrução dada por Deus, levantou ali uma coluna com as 12 pedras tiradas do rio, que serviria de memorial, para que no futuro, quando qualquer um perguntasse o significado daquilo, fosse contado tudo o que ocorreu ali naquela travessia, como no Mar Vermelho ao saírem do Egito, e assim conhecessem, lembrassem, referenciassem a mão do Senhor e o temessem todos os dias para sempre. Que contexto incrível, extraordinário, poderoso da palavra de Deus. Eu encontro você no próximo episódio dessa série.